E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui do nova superpotência do futebol sul-americano, time que agora vai ter injeção de dinheiro árabe, que vai agora contratar os principais jogadores do futebol do seu país, mais alguns dos principais jogadores do resto da América do Sul, montar um esquadrão e dominar toda a Libertadores, Sul-Americana, sei lá o quê, fazer um time sul-americano que ainda vai jogar ali, poder encarar os grandes clubes da Europa, porque vai ter muito dinheiro. Vai ter dinheiro lá dos Emirados Árabes, vai ser amiguinho do Manchester City e ainda vai jogar com 4.000 metros de altitude quase, na verdade 3.600 metros de altitude, então por isso ninguém mais vai segurar o Bolívar, a nova potência do futebol sul-americano. Não, né? Não é isso. Saiu a notícia nesta terça-feira que o Bolívar se uniu, depois eu explico, se juntou ali com o City Football Group, né? O grupo Futebol City é uma empresa, né, que controla principalmente o Manchester City, né? É a empresa que tem como carro-chefe o investimento no Manchester City, mas faz investimento em vários clubes de futebol pelo mundo, né? E quando sai notícia, daí já saiu a notícia ali, daí muita gente, o Manchester City comprou o Bolívar. O Bolívar agora virou um time do Manchester City. E agora vão fazer com o Bolívar o que fizeram com o Manchester City, o time que comprou um monte de jogador, um monte de craque internacional para virar uma superpotência no Mundial. E agora ninguém vai segurar o Bolívar. Tudo errado aí, tá? Primeiro, não foi isso que aconteceu. Tá? Primeira informação, mas depois até um comentário ali sobre como ir com calma com essas histórias, tá? Primeiro, o que aconteceu de verdade, tá? O Bolívar não foi comprado pelo City Football Group, tá? O Bolívar pertence a um empresário boliviano chamado Marcelo Clauri, um bilionário que nasceu na Bolívia, passou a infância na Bolívia, torce pelo Bolívar, mas ele fez a carreira dele nos Estados Unidos, virou um empresário com destaque aí no setor de comunicação, e depois ele acaba comprando o Bolívar ali porque ele gosta muito do Bolívar, ele tem muito dinheiro e ele queria ajudar o Bolívar, né? Ele continua sendo dono do clube. O que ele fez com o City Football Group? Ele fez uma parceria. E o que consiste essa parceria? O Bolívar passa a ter acesso a informações de gestão do City Football Group, que o City Football Group usa aí como informações ali da empresa, em que todos os clubes ali que formam, que pertencem a essa empresa, ou inteiramente ou só como participação, tem acesso a isso. Então o Bolívar passa a ter acesso a essas informações sobre, por exemplo, padrões de gestão, como é feita as melhores práticas de gestão, as melhores práticas, por exemplo, na hora de você construir ou organizar seu centro de treinamento, a estrutura de uma comissão técnica, a estrutura de gestão, sei lá o quê, as melhores práticas de marketing, sei lá o quê. E além disso, ele passa a ter acesso às informações sobre jogadores, as informações de scout, as informações dos observadores, dos olheiros que o City Football Group tem, que fica observando jogadores pelo mundo inteiro, e nisso tem um banco de dados ali gigantesco que é usado ali para avaliação dos jogadores, para contratação, né, para acompanhamento, para analisar numa futura contratação. Então o Bolívar vai ter acesso a isso tudo. Tá? O City Football Group vai botar dinheiro no Bolívar? Não. Pelo menos não faz parte do acordo. Se quiser botar no futuro, pode até ser que venha, mas não faz parte do acordo. O City Football Group vai agora contratar os jogadores do Bolívar, então os jogadores do Bolívar vão fazer parte do... Então, assim, agora vão pertencer ao Manchester City, porque o Manchester City é dono do Bolívar? Não. Ainda que os jogadores do Bolívar agora vão estar dentro por serem base de dados do Bolívar, vão fazer parte da base de dados do City Football Group. Se aparecer alguém bem no Bolívar, obviamente esse alguém algum clube aí da organização do Manchester City vai ter prioridade na contratação desse jogador, então é possível que alguns apareçam. Mas não é oficial, né? Assim, saiu direto, vai ter que comprar, vai ter que pagar alguma coisa ali, vai ter que ter um acordo, tá? Então é isso.
Então não tem uma coisa de o Bolívar foi comprado, que daí muita gente saiu falando assim dessa forma e falou errado, tá? E daí também vamos pensar o seguinte, que sentido faria para o City Football Group comprar o Bolívar? Que sentido faria? Tá? Quais são os interesses do City Football Group, né? Qual a ação no mercado? A gente tem dois interesses ali que tem que ser considerados, tá? O interesse esportivo e o interesse político. Tá? O interesse político. O City Football Group pertence ao Abu Dhabi Investment Group, que é um grupo de investimento do Abu Dhabi. De Abu Dhabi é capital dos Emirados Árabes. Né? E é controlado pela família do Emir de Abu Dhabi. Né? Então esse grupo, na verdade, é um braço de investimentos da família real de Abu Dhabi. Né? Então, essa empresa, o Abu Dhabi Investment Group, que tem como braço esportivo o City Football Group, tem o interesse de não só dar lucro, né, para todos os investimentos ali, né, da família real, né? Então eles investem em várias áreas ali para ganhar dinheiro e ajudar a sustentar os interesses deles, até porque é uma coisa muito comum agora nos países do Oriente Médio começarem a tentar diversificar as fontes de renda, né, justamente porque eles sabem que o petróleo não vai ficar ali a vida inteira. Além disso, tem uma questão ali de você ter uma entrada política em certos lugares. Então, um interesse que eles podem ter na Bolívia, a Bolívia, por exemplo, é um país que tem muito forte em petróleo, gás natural e em alguns outros recursos minerais. Eles podem ter interesse em investimento, né, nesse tipo de coisa, e de repente ter uma parceria com o Bolívar, com um clube muito importante da Bolívia, um clube de La Paz, que não é a capital do Bolívia, né, oficialmente, mas na prática funciona como a capital, porque é a sede de governo da Bolívia. A capital oficialmente é Sucre. Né? Então, ter uma presença forte nessa cidade, num clube de muita torcida, tudo, ajudar esse clube a se tornar uma força dominante no futebol boliviano, alguma coisa assim, pode fazer com que, de repente, esse grupo, por exemplo, tenha algumas entradas mais fáceis na hora de fazer uma negociação, uma conversa, por algum tipo de investimento que seja de interesse deles fora do esporte. Né? Mas aí as figuras que representam esse grupo podem conseguir marcar reuniões mais importantes, podem conseguir, né, acesso. Isso é sempre muito importante. Influência é sempre muito importante. Então isso também faz parte dos interesses do City Football Group em alguns casos, não em todos. Tá? Então é isso. Então eles têm interesse nisso. Em outros casos é esportivo. O que é o interesse esportivo? Bom, investir no time mesmo, fazer o time ganhar e dar dinheiro. E daí o time é importante por quê? Porque, bom, o time dá dinheiro, então assim, eles lucram com a operação, né? Então é um investimento que você lucra. E além disso, quando o clube ganha dinheiro, também o clube ajuda a melhorar a imagem do pessoal que é dono desse time. Então fala, nossa, esse pessoal bota dinheiro ali, gere bem, tudo. Óbvio que, por exemplo, a imagem do pessoal de Abu Dhabi melhorou muito na Inglaterra, depois do investimento no Manchester City. Melhorou, por quê? Porque eles passaram a ser figuras assim, sempre tem alguém lá da família ali, ou alguém, o Al Nahyan lá, que é o responsável ali, né, a figura da família que é representado ali na gestão do Manchester City, tá toda hora lá na tribuna, fica mostrando o cara, entendeu? Então se torna figuras mais palatáveis ali, mais conhecidas do público, e isso pode ser importante em outros aspectos também. Mas também dá dinheiro, o Manchester City dá dinheiro, tá gastando muito dinheiro, mas em algum momento começa a dar retorno, como o Chelsea gastou muito dinheiro do Abramovich lá no começo, quando tem aquela ronda de investimento do Abramovich, e depois o Chelsea começa a virar lucrativo. Por quê? Porque você está trabalhando no futebol da Inglaterra, tem muito dinheiro, dá muito dinheiro, vai ganhar Champions League, os seus jogos vão passar no mundo inteiro, sei lá o quê. Você revela um jogador, você também pode vender depois, então você ganha um dinheiro, porque você vai só estar mexendo no jogador entre os melhores do mundo, tudo. Então, é um investimento esportivo também, é um investimento político, de marketing, mas um investimento no esporte também, porque você ganha dinheiro ali com a indústria do esporte. Tá? Nesse aspecto, quais são os principais investimentos ali do City Football Group? Claramente, os dois carros-chefes são o Manchester City e o New York City.
O New York City é a camisa aqui, né? O New York City lá da Major League Soccer. Por quê? É um mercado, o New York City eles veem ali um potencial, um mercado muito forte, porque é um mercado em que o futebol está crescendo, o futebol está se tornando muito lucrativo, ganhando muito dinheiro, então você pode fazer um investimento inicial nem tão alto, porque ainda é um futebol ainda mais barato, você não precisa também contratar tanto jogador ali, que tão caro assim pra ficar muito bom, e o New York City já é um time competitivo lá na Major League Soccer, sem precisar gastar o que o Manchester City gastou, e você tem um potencial de crescimento muito grande da Major League Soccer, então você vai ganhar um dinheiro. Fora que você tem uma entrada na maior economia do mundo, que é a economia americana. Tá? Agora, o City Football Group também tem participação, ou é dono total, de outros clubes. Yokohama F. Marinos, no Japão, daí é só uma participação. O Sichuan, da China, do Melbourne City, da Austrália. Aí eu também acho que é um investimento um pouco de apostar em dinheiro, de ganhar, porque é um mercado com as características parecidas com o americano, só que bem menor, mas é um mercado que não tem o futebol forte, mas montou uma liga de futebol nova para tentar crescer esse mercado, no caso a A-League, e tem um interesse ali de repente se investe pouco e pode ter um retorno alto ali. Então, tem o Melbourne na Austrália. E quais são os outros? Tem o Montevideo City Torque, que era o antigo Torque, que eles compraram e virou Montevideo City Torque no Uruguai. É um time que apareceu agora, recente, começou a ter um investimento e já é um time forte ali entre os times pequenos do Uruguai. Ainda não encara Peñarol e Nacional, mas ali já começa a fazer sombra a Danúbio e Defensor, por exemplo. Então é outro time. O Lommel, da Bélgica. O Mumbai City, da Índia. Também são times que eles compraram, ou tem participação. E aí, qual que é o interesse deles nesses clubes todos? O Mumbai, a Liga Indiana está crescendo, também é um país com uma economia gigantesca, tudo, mas ali na Índia pode dar uma pinta de que também tem um interesse político, você ter uma entrada na Índia, tudo, você poder ter algum contato. A Índia é muito próxima dos Emirados Árabes, tá? Em várias questões, tem muito indiano que mora nos Emirados Árabes ali, porque vai lá para os Emirados Árabes para trabalhar, então são dois países que na geografia nem são tão próximos assim, mas assim, se olhar no mapa parece que é perto, mas não é tão perto assim não, tá? Mas tem muito indiano morando nos Emirados Árabes, então são países que já têm interesses em comum. Então, de repente, ter um pezinho lá na Índia pode ser importante. Participação na China, a segunda maior economia do mundo, a economia que mais cresce no mundo. Um futebol que cresce muito. Ter um pezinho na China pode ser importante ali do ponto de vista econômico, do ponto de vista de interesse político também, né? E é um time que pode dar algum retorno econômico do futebol diretamente. Tá. Agora, por que diabo? Digamos que eles tivessem comprado o Bolívar, tá? Não foi o que aconteceu. Digamos que eles tivessem comprado o Bolívar, que é a notícia que saiu. A forma como essa notícia saiu em muito lugar. Que eles tivessem comprado o Bolívar. Por que diabos eles chegariam e fariam com o Bolívar o que fizeram com o Manchester City? Porque eles têm vários clubes no mundo e eles não fizeram o que fizeram o Manchester City. Aí tem o Girona da Espanha também. Outro clube que eles têm, o Girona da Espanha. Porque o Girona da Espanha não virou, sei lá, o Villarreal. Não vou nem falar que virar Real Madrid e Barcelona. Mas de repente começou a botar dinheiro no Girona e o Girona virou um clube emergente entre os pequenos, ali como o Villarreal, que é um time de cidade pequenininha, mas se arrumou ali e virou uma potência ali, com base no dinheiro ali de empresários da região, sobretudo do setor cerâmico, que é muito forte lá na região de Valência. Por que o Girona não virou isso? Porque o Lommel da Bélgica não virou já uma sombra ali para Standard Liège, Bruges, Genk e Anderlecht. Por quê? Porque o Yokohama Marinos não é a força dominante do futebol japonês, e não é. O Kawasaki Frontale, o FC Tóquio são times que ultimamente são muito mais competitivos que o Yokohama Marinos, que tem uma torcida grande, que é um clube tradicional, que tem títulos. Mas eles não saíram botando a seleção japonesa para jogar com o Yokohama Marinos, com a camisa do Yokohama Marinos. Mesmo no New York City, porque o trabalho no New York City é um trabalho que tenta fazer um desenvolvimento orgânico do New York City, não fizeram assim, meter um monte de craque lá, agora vamos ganhar tudo. Por que não é assim o trabalho? Na Major League Soccer tem até umas restrições assim de regulamento ali de montagem de elenco. Você não pode sair botando o elenco que você bem entender, né? Mas não faz sentido.
Não faz sentido. Os caras que são muito ricos, tirando, sempre tem uns loucos, mas assim, em geral os caras são muito ricos, eles não ficaram muito ricos jogando dinheiro pela janela. Né? Eles sabem onde botar o dinheiro e quanto botar. O Marcelo Claure, o dono real do Bolívar, ele tem muito dinheiro. E ele tem um dinheiro que, para o futebol boliviano, ele poderia fazer o Bolívar virar o Deca campeão, o INEA campeão, sei lá quantas vezes campeão boliviano, ganhar o boliviano todo ano, por 15 anos. Ele podia fazer isso. Ele tem dinheiro para isso. Assim, lá na Bolívia, a quantidade de dinheiro que gira ali nos clubes, nas contratações, é muito menor. Então ele poderia, por exemplo, de repente, se ele quisesse da cabeça dele, sabendo que vai perder dinheiro, mas, por exemplo, fazer com que o Bolívar tivesse um poder, gastar no Bolívar, na montagem do elenco do Bolívar, o que um clube brasileiro médio gasta. O que seria, no padrão boliviano, seria disparado o clube mais forte. Então ele conseguiria ter praticamente a base da seleção boliviana ali, pelo menos dos jogadores que não foram jogar em algum país mais rico, e ainda contratar, sei lá, bons jogadores argentinos, colombianos, chilenos, até brasileiros ali, em alguns casos, porque ele teria, um nível de gasto, sei lá, equivalente a de um time médio grande do Brasil, ou até talvez um time até um pouco grande do Brasil, mas que de repente ali tá gastando um pouquinho menos porque tá numa crise financeira, mas ainda tem muito dinheiro. Ele poderia estar gastando isso e tá montando esse time. Por que ele não faz isso? Porque ele sabe que vai se jogar dinheiro fora. Porque assim, ele pode até estar disposto a tomar algum prejuízo em nome do amor dele ao Bolívar, mas ele não vai poder montar um super esquadrão no Bolívar. Por quê? Porque os direitos de transmissão os direitos de TV do Campeonato Boliviano não vão gerar muito dinheiro. Por quê? Porque é um campeonato de pouco apelo internacional e o apelo interno do Campeonato Boliviano é um apelo, assim, é grande na Bolívia, mas é uma economia menor, é uma economia que não tem tanto dinheiro assim. Então as televisões bolivianas não vão conseguir captar tanto dinheiro ali de anunciantes interessados em se promover no mercado local. Então se a TV não consegue vender a tantos anúncios assim, ela não vai conseguir pagar nos direitos de TV. Então ele não vai conseguir tanto dinheiro assim. E daí ele pode, e ele vai conseguir lotar o estádio, o Hernando Siles todo o jogo? Se ele monta um esquadrão, talvez ele até consiga um jeito ali de, por exemplo, fazer com que a torcida do Bolívar lote, o Hernando Siles bote a 45 mil pessoas todo o jogo. Mas ele vai conseguir tirar muita bilheteria disso? Se ele cobrar um ingresso um pouco mais caro para poder ter retorno desse investimento, considerando que ele tem, por exemplo, se ele começar a cobrar um ingresso nível Brasil, tô pensando em Brasil, não tô nem pensando em Europa, não tô pensando em Manchester City, tô pensando em nível de Brasil. Se ele tem um nível de investimento de clube brasileiro, médio grande. Médio grande não em importância, médio grande em capacidade econômica, tá? Ele vai ter que cobrar ingresso de clube médio grande brasileiro. Se ele cobrar os ingressos que os clubes brasileiros da Série A cobram, ele vai conseguir lotar o estádio? Não vai. Por quê? Porque na Bolívia o poder aquisitivo é menor, não tem tanto, você não vai conseguir 45 mil pessoas todo jogo. Se clube brasileiro não consegue botar 45 mil pessoas por jogo, é raríssimo acontecer, o Bolívar também não vai conseguir achar 45 mil pessoas que estejam dispostas a pagar o ingresso caro ali, de equivalente a 80, 100 reais, 50 reais um valor mais barato ali, barato entre aspas, para ver o time todos os jogos em casa do Campeonato Boliviano. Não vai ter retorno. E daí, assim, para jogar Libertadores com esse nível de investimento, ele talvez tenha um time de quartas de final de Libertadores. Para ir além de uma quarta de final, depender de ter uma sorte ali. Ele vai ter uma premiação da Libertadores que também é retorno para isso? Não vai, entendeu? Então não faz sentido. E é por isso que ele não gasta. Por isso que ele não faz esse time. Ele já poderia fazer um time melhor. Mas assim, ele não ficou rico sendo bobo, né? Então, por que o pessoal de Abu Dhabi faria isso no Bolívar? Não faz sentido. Faria muito mais sentido esportivo eles quererem reforçar um pouquinho o Bolívar para melhorar a imagem deles, para conseguir alguns negócios lá na Bolívia que de repente eles têm interesses em alguns setores, mas também como um central de desenvolvimento de jogador. Né, você pegar de repente, usar ali para desenvolver jogadores jovens, captar jogadores jovens aqui na América do Sul, mas sobretudo na região lá dos Andes, e daí se esses jogadores forem bons, você chega e manda para o New York City, ou manda para o Girona e manda para o Lomel, para nesses dois clubes menores da Europa, eles teriam um primeiro passo na Europa para depois dar o passo seguinte, eventualmente para o Manchester City, se tiver talento para isso. Né.
é esse o interesse deles no Montevideo City Torque. No Montevideo City Torque, de fato, tudo indica que seja um trabalho o quanto dinheiro que eles vão poder lucrar transformando o Montevideo City numa potência do futebol uruguaio. Eles não têm torcida quase nenhuma, né? E direito de transmissão de TV no Campeonato Uruguaio é pequeno, e assim, quanto que eles vão conseguir, assim, se eles quiserem botar dinheiro no Montevideo City Torque para o Montevideo City ser mais forte que o Peñarol e o Nacional, eles conseguem. O Peñarol e o Nacional não tem tanto dinheiro assim, né? Tem menos dinheiro que qualquer clube minimamente grande do futebol brasileiro, da Série A do brasileiro. Então, eles conseguiriam. Eles têm esse dinheiro para fazer o Montevideo City virar o time mais potente do Uruguai. Por que eles não fazem isso? Porque não faz sentido. Para que eles vão estar querendo fazer isso? É só por charme, ali, por orgulho. Porque eles não vão ter resultado desse investimento. Então eles querem fazer o quê? O Uruguai é um país que revela jogador de futebol a rodo. Então, assim, o Montevideo City vai ser um time para trabalhar a categoria de base. É claro que quanto mais competitivo esse time for, melhor. Mas, e eles vão tentar trabalhar o marketing do clube para ganhar uma torcidinha. Isso não custa nada fazer também. Mas o objetivo é pegar jogador jovem e ter uma base aqui na América do Sul para você também. Quando você viu um jogador jovem no Paraguai, sei lá o que, bota nesse time para você ver ele um pouquinho mais de perto antes de mandar para a Europa ou para os Estados Unidos, que eu imagino que sejam os dois destinos em que eles realmente se preocupam esportivamente, né? E daí, se o jogador for bom, vai lá para os Estados Unidos ou vai para um dos pequenos da Europa para se acostumar com o futebol europeu e daí sim vai eventualmente para o Manchester City. Eu imagino que seja esse o interesse no Montevideo City. Se eles fossem investir no Bolívar, não seria muito diferente disso. E se eles vierem a investir no Bolívar, não vai ser muito diferente disso. Não dá para ficar achando que assim, vai um investidor milionário, então assim, de louco ele vai sair botando dinheiro ali. Essas coisas não existem. As pessoas têm que parar de achar que achar bilhete premiado da loteria na rua. Né? Que o investidor, o brasileiro tem uma mania, o torcedor brasileiro tem uma mania de investidor estrangeiro que chega, esse investidor chega com milhões para ganhar. Meu Deus do céu, quanto que ele vai conseguir ganhar no futebol brasileiro? Daí vem um investidor, chega do nada, vai gastar R$1 zilhão, $1 zilhão para transformar um time brasileiro que está quase, que está falindo, que está com dificuldades, um monte de dívida para virar a maior potência do futebol da América do Sul. Que retorno que ele vai ter fazendo isso? Entendeu? Olha como deu trabalho pro Flamengo, tem um ano dominante no futebol, no ano seguinte já começou a dar errado de novo, porque assim, economicamente o Flamengo até tá se virando, mas assim, do ponto de vista de resultado, já não conseguiu manter, porque não é tão simples, entendeu? Então como é que vai fazer isso? Porque o investidor vai vir do nada e vai salvar, daí vem os papos ali, investidor russo no Fortaleza, investidor russo no Paraná, para com isso, esses papos assim, isso é cheio de mito, de enganação ali. Vê com calma quem são os caras. Tem um ou outro que pode ser sério? Sempre tem. Mas vê com calma. O brasileiro tem uma mania muito... Não, vem um investidor russo assim. Por que ele vai ganhar milhões ali? Entendeu? Porque assim, se nenhum clube do Brasil ganha, todos os clubes ali têm dificuldade para pagar as contas, assim, tudo porque um investidor vai vir do nada querendo investir dessa forma assim. Não é assim que funciona. Quando acontece, daí vê que acontece o quê? Quando o cara realmente bota muito dinheiro no time, depois ele vai embora e deixa o time todo quebrado. Caso do Corinthians com o MSI, que acabou até rebaixado por causa disso na década de 2000. Então, não vai acontecer com a Bolívar também. Tem que pensar um pouco mais friamente ali. Você pensa assim, nossa, vai transformar o Bolívar. Vê a manchete: Manchester City compra o Bolívar e vai transformar o Bolívar em uma potência. Faz algum sentido isso? Não faz, entendeu? E o Bolívar já é um grande clube no cenário boliviano, vai continuar sendo. Acho que agora vai ficar até mais forte porque vai ter mais informação. Vai acabar, de repente, vende algum jogador ali pro City Football Group, lá para algum clube da organização ali, e com isso até consegue um dinheiro, sei lá o que, vai melhorar, mas assim, não é que do nada vai surgir uma nova potência do futebol sul-americano em La Paz, tá? Mas é isso, então se gostou do vídeo, da joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom?